Olá, tudo bem com você? Eu sou a enfermeira Betânia e estou hoje aqui dando continuidade ao Outubro Rosa para falar sobre duas doenças que estão ligadas. A primeira doença é o HPV. Você sabe o que é o HPV? O HPV é um vírus, papiloma vírus humano. Ele é transmitido sexualmente, então é uma doença sexualmente transmissível, na sua maioria das vezes. Também pode ser contaminado o bebê quando a mãe vai ter parto normal e na hora da passagem ele pode sim ser contaminado. Em raros casos, pode ser contaminado também com pérfuro cortante. Então, acidente com pérfuro cortante, se o material está contaminado com o vírus do HPV, pode sim a pessoa adquirir o HPV. Mas a maioria dos casos é sexualmente. E quais são os fatores de risco? O primeiro fator de risco é o início precoce da atividade sexual. O segundo fator de risco é parceiros múltiplos. E o terceiro é o não uso da camisinha nas relações sexuais. Bom, tem algum sinal, algum sintoma, Betânia, que eu possa perceber que eu estou com HPV? O HPV, na sua maioria das vezes, ele é assintomático. Então, eu sou contaminada com o vírus, mas o meu organismo, ele dá um jeitinho ali de eliminar esse vírus sem que eu saiba que eu fui contaminada. Mas, em alguns casos, esses casos são menor, ele pode evoluir para uma verruga na região genital, tanto masculina quanto feminina. E aí sim, ele vai passar ao médico, vai fazer exames e vai ser detectado o HPV. Pode apresentar também uma verruga na boca, na garganta, porque ele também pode ser transmitido pelo sexo oral. Está disponibilizado na rede pública a vacina contra o HPV para 4 tipos, que é o 16, o 18, que esses dois tipos pode causar câncer cervical ou câncer do colo do útero, e também os tipos 6 e 11, que pode provocar as verrugas. Então, o Ministério da Saúde disponibiliza nas UBSs, a vacina do HPV. A vacina do HPV, ela é fornecida para crianças a partir de 9 anos, tanto menino quanto menina. Antes era só para menina a partir de 9 anos, agora não. Agora são os meninos também a partir dos 9 anos, até os 14 anos. Mas aí você pode me perguntar, Betânia, mas por que criança tem que tomar essa vacina, sendo que ainda nem está iniciado a atividade sexual? Essa vacina, ela tem mais eficácia em pessoas que ainda não iniciaram sua atividade sexual. Então, por isso que essa idade, a partir dos 9 anos, é a recomendada, que é onde o organismo da criança vai entrar em contato com o vírus e vai conseguir criar memórias para quando? Lá na frente, se você entrar em contato, se a criança entrar em contato com o vírus do HPV, o próprio organismo consiga eliminar principalmente esses quatro tipos. Para portadores de HIV, a vacina para mulheres, ela é disponibilizada dos 9 anos aos 45 anos. E para os homens, dos 9 aos 26 anos. Por quê? Porque as pessoas portadoras de HIV, elas têm a imunidade mais baixa. Então, por isso que está sendo oferecido. A vacina, ela não funciona como tratamento. Então, tem pessoas que acham que, eu tenho HPV, vou tomar a vacina do HPV para que seja eliminado, que eu fico curada. Não, a vacina ela é para prevenção e não para tratamento. Se lembra que eu falei para vocês
que eu ia falar de duas doenças? Pois é, o HPV, se ele não for tratado, ou às vezes é tratado, mas ele fica ali persistindo, ele pode evoluir para o câncer do colo do útero ou então câncer cervical, que é a mesma coisa. Ele é causado por aqueles dois vírus que eu já comentei, o 16 e o 18. 70% dos casos de câncer de colo do útero são de responsabilidade desses dois tipos de vírus. A infecção do HPV é uma coisa comum. Estima-se que 80% das mulheres, mundialmente falando, teve ou tem contato com esse vírus. E 32% é o vírus tipo 16 e tipo 18. Só que a maioria dos casos, o próprio organismo, ele elimina esse vírus. Bom, se ele evolui para câncer, como que isso ocorre? Isso ocorre porque alguns fatores de risco aquela mulher ela está desenvolvendo durante a sua vida, que é o tabagismo, uso de anticoncepcional oral, múltiplos parceiros, atividade sexual precoce, multiparidade, ou seja, vários partos e também a baixa imunidade. Sabe o exame citopatológico? Não. Então vou falar outro nome. Sabe o nome do exame Papa Nicolau? Esse você conhece, né? O terror das mulheres. Esse exame, ele é capaz de detectar a presença de HPV no nosso organismo. E ele é recomendado para mulheres entre 25 e 64 anos. Por quê? Porque a ocorrência maior de ter lesão de alto grau nessa faixa etária. Mas não significa que não possa ser realizado em mulheres fora dessa faixa etária. Pode sim, desde que a mulher já tenha iniciado a vida sexual. O exame de Papa Nicolau, ele deve ser realizado por 2 anos consecutivos. Então, por exemplo, eu fiz o meu em 2021, deu negativo para HPV. E agora em 2022 eu fiz e deu negativo. O Papa Nicolau, ele tem que ser realizado da seguinte forma: por 2 anos consecutivos. Então, por exemplo, eu fiz o meu em 2021, deu negativo para HPV. Eu fiz o meu agora em 2022, deu negativo para HPV. Eu vou repetir esse exame só daqui a 3 anos. Estudos científicos não indicam nenhuma vantagem em fazer o exame num período menor do que 3 anos. Então, por isso que o recomendado é 3 anos pelo Ministério da Saúde. Mulheres portadoras de HIV e imunodeprimidas devem realizar o exame da seguinte forma: realiza um, 6 meses depois realiza outro, dando negativo nesses 2 exames, ela repete o exame daqui a 1 ano. Como a imunidade delas é mais baixa, a probabilidade da lesão evoluir mais rápido do que na mulher que não tem HIV ou é imunodeprimida. Aqui eu vou apresentar para vocês as alterações do colo do útero, tá? Nesse primeiro aqui, ó, nós temos o colo do útero normal. Então, se vocês observarem, não tem nenhuma alteração. Esse aqui é o colo do útero normal. Aqui do lado, a gente já tem o colo do útero inflamado, que é esse pontinho aqui, ó, amarelinho. Essa inflamação, ela pode ser por vírus, bactérias ou fungo. O exame de Papa Nicolau que vai indicar e o médico que vai prescrever o melhor tratamento. Aqui do lado, eu tenho pólipo cervical, mas é benigno, tá bom? O exame de Papa Nicolau também indica, e aí o médico que vai dizer qual é a melhor conduta. Aqui embaixo, eu já tenho os carcinomas. Esse daqui é o carcinoma in situ. Pode ver aqui que no meio tem uma lesão, mas a lesão ainda é no seu início.
Muitas das vezes aqui o tratamento é remédio por via oral ou então radioterapia. Aqui já não, aqui é um carcinoma de alto grau. Você observa a diferença, né, ó, entre um e outro. Aqui já tem uma região maior de lesão. E aqui é o câncer já avançado. Olha só como tá diferente desse alto grau. Esses dois aqui são os mais preocupantes. Tudo. E qual é o tratamento para quando é diagnosticado o câncer de colo de útero ou câncer cervical? Na maioria das vezes, quimioterapia e radioterapia. Em alguns casos também tem a cirurgia. A cirurgia se chama histerectomia. A histerectomia ela pode ser parcial, total e radical. Eu fiz aqui também na técnica, né, do amigurumi, o útero, certo? E aqui eu vou explicar para você sobre a cirurgia. Aqui é o colo do útero. Como que é a histerectomia? A histerectomia parcial só é removido essa parte aqui, ó, o útero. Uma histerectomia total é retirado o útero e cérvix, que aí também é a parte do colo do útero, tá certo? Então, toda essa parte aqui, ela é retirada na histerectomia total. E na histerectomia radical, é retirado tudo, útero, cérvix, as trompas e os ovários. Com a técnica do amigurumi, né, aqui com o meu útero, eu vou mostrar para vocês como é realizada a coleta, tá bom? Então, aqui é o colo do útero, aqui eu coloquei assim para retirar, mas o nosso organismo tudo é acoplado bonitinho. Aqui seria a vagina, tá certo? Os grandes lábios, pequenos lábios, o clitóris, tá bom? Então, aqui a mulher vai ficar nessa posição, a posição ginecológica. O médico ou a enfermeira vai introduzir o espéculo, né, aqui na vagina. Ele vai fazer essa rotação e vai abrir para melhor visualizar o colo do útero, tá certo? Então, ele abre e aí ele pega essa escovinha, que ela é conhecidinha, introduz aqui e gira 360 e colhe o material lá de dentro do útero. E aqui tem essa lâmina e passa assim, tá bom? E aí tem a espátula, que ele também introduz e pega o material aqui por fora. E também coloca na lâmina, depois coloca um fixador. Lógico que tudo isso com luvas, tá? Mas como é amigurumi, eu posso fazer sem luvas. E retira. Esse exame, ele é incômodo por conta disso, por conta desse espéculo. Então, o que eu sugiro para vocês é assim, é relaxar o máximo possível, tá bom? Fazer exercício de respiração, respira fundo e solta devagar, respira. Fale também para o enfermeiro, para o médico, esse seu receio, né, de que doa. Isso é bom comunicar ao profissional para que ele saiba também a pessoa que ele está fazendo a coleta. É uma coleta rápida, mas se o profissional perceber que tem algum medo, né, algum pavor, ele tem que conversar com aquela mulher para tentar fazer com que ela relaxe. Porque se ela estiver muito presa, aquilo ali vai doer. E quanto mais relaxada, melhor para ela. Então é o que eu oriento. Relaxar, tentar o máximo possível relaxar para que não doa. Assim como na mamografia, a mulher vai pegar o resultado também do Papa Nicolau. E lá tem que estar especificando que a amostra foi satisfatória. Se a amostra estiver escrito insatisfatória, deverá ser realizada uma nova coleta. Se lá no resultado estiver descrito ascos, significa que foi encontrado algum achado atípico, ou seja, não é típico, não é comum.
mas como está avaliado como um ascos, é uma alteração benigna. Então o médico ele pode solicitar o Papa Nicolau daqui a 6 meses, 12 meses, tá bom? Por quê? Porque tende a regredir, o próprio organismo tende a eliminar. Existem outros dois tipos de alteração, que é o L-sil e o H-sil. O L-sil, ele vai indicar que ali existe uma atipia, ou seja, não tem alguma coisa que não é comum e que pode ser alguma coisa maligna, tá? É um início de malignidade. E o que vai definir isso? A colposcopia. Então, o médico solicita colposcopia com biópsia para fazer uma avaliação nesse tecido. Tem outra alteração que pode indicar o H-sil. O H-sil, sim, ele mostra que é um carcinoma e aí a colposcopia e a biópsia é que vai dizer se é NIC1, NIC2 ou NIC3, que tem essa classificação, mas é uma classificação da colposcopia. Bom, pessoal, é isso. Acabou o Outubro Rosa, espero ter ajudado algumas pessoas, né, a conhecer melhor sobre essas doenças relatadas aqui. E eu vou continuar fazendo mais vídeos e ajudando, tá bom? Até uma próxima. Tchau!